falamos de jogos eletrônicos, sempre dá aquela sensação de agrado. Ainda mais quando estamos jogando e se distraindo com as coisas ruins lá de fora. Você tá num dia ruim, você vai estar lá jogando tranquilo. Não é à toa que o videogame é uma coisa incrível. Como, por exemplo, jogar com a família, jogar com seus amigos. Ou até, sei lá, jogar com o seu vizinho assim do nada. É totalmente normal. Com tantas categorias de jogos que fazem nos sentir cada vez mais dentro do mundo virtual, seja por exemplo um RPG, você ficar fazendo suas quests, upar seu personagem, ou milhares de coisas, ou até mesmo um FPS, quando você se sente dentro de uma guerra, vamos assim dizer. E também se mergulhar numa história emocionante que realmente às vezes dá até uma lágrima no rosto, que tão gratificante que seja isso. Ou até mesmo quando se tratamos de apocalipse zumbi, ataques nucleares. Não que seja uma coincidência, claro. Mas de todas delas, uma das categorias que vem me atraindo bastante é os jogos RPG. Aquela sensação incrível de pegar itens, evoluir seu personagem. Você se sente bem vivo, como se fosse realmente, fosse você mesmo jogando dentro do jogo. Mesmo que tenha jogos como Skyrim, que por exemplo é um dos jogos mais incríveis de RPG, tanto que também tem a versão Game of the Year. E também tem seu antecessor, que é o The Elder Scrolls 4 Oblivion, que não é um jogo que entre muito em detalhes assim. Portanto, tem um único jogo que vem me atraindo ultimamente, que é o famoso Fallout. Ah, Fallout, eu vou ter que ser honesto que esse jogo é incrível em muitos aspectos, com sua ambientação pós-apocalíptica, depois de um desastre nuclear, trazendo uma jogatina bem impressionante, diálogos bem divertidos e que pode ser engraçado às vezes também. Ou até mesmo alguns bugs que, vamos ser honestos, né? Vamos dar uma consertada nisso, Bethesda, por favor, porque bugs são coisas que sempre tem nesses jogos, né? Apesar de ser um RPG bem conhecido por muitos, não foi assim que foi sua origem, porque muita gente pode ter conhecido Fallout mesmo a partir da sua terceira sequência, Fallout 3, que foi lançado em 2008 para PC, Xbox 360. Ou também temos o nosso famoso Fallout 4, que foi lançado em 2015, que para ser honesto também é um jogo muito bom, apesar de ter muito conteúdo, um mapa gigantesco e também várias DLCs para você avançar cada vez mais, né? E isso é incrível, vamos assim dizer. Bugs não é o que vão faltar nesses jogos também. É lindo e impressionante, mas bugs são mais lindos ainda. Então, se formos voltar a um tempo atrás, lá na época do grande MS-DOS, ai que saudade de ver MS-DOS, esses códigos, esses diretórios, que hoje em dia você só faz no seu CMD, que é uma coisa totalmente padrão, né? Como eu tenho saudade desses computadores antigos que fazem sentir bem velho, mesmo que eu não seja uma pessoa tão velha assim. Fallout, na verdade, foi esse joguinho que vocês estão vendo aí na tela, que pra sua impressão você pensa que é uma espécie de Diablo, né? Que, vamos ser honestos, que Diablo também é um jogo incrível pra conversa. Essa ambientação bem sombria, esse RPG incrível, essa jogabilidade. E fazer quests, nossa, é uma coisa incrível que tem nesse jogo também. Fallout teve sua origem no ano de 1997, onde teve sua primeira sequência, como título Fallout, a Post-Nuclear Role-Playing Game. E meu inglês pode estar errado porque eu não fiz FISC, tá? Então me corrigem se eu estiver errado. Que tinha nesses computadores instalados com o nosso velho MS-DOS. E que se duvidar deve rodar até no micro-ondas da minha avó. Provavelmente deve rodar. Em sua primeira sequência, Fallout foi publicado pela Interplay, que, vamos ser honestos, tem uns jogos muito conhecidos dessa empresa, como Alone in the Dark, por exemplo, que, mano, é bem assustador se eu tivesse nessa época, porque olha os gráficos desse jogo, e olha esses monstros, e eu achei que realmente fosse uma aberração feita no Blender para começo de conversa. Eu me senti com medo, vou ser honesto. Mas que pra ser honesto, é um jogo de 1992 que era um jogo ótimo e que marcou muita gente. Mas eu não vou falar desse jogo específico, e sim de Fallout. Porque eu realmente tive uma experiência muito boa com esse game. Porque, vamos ser honestos, é um jogo incrível. Vou ser honesto que Fallout tem uma história bem excepcional e padrão para a época, quando se tratamos de ataques nucleares ou grandes guerras. Posso estar errado também, não sei. Mas com essa introdução incrível para a época, essa ambientação 3D com certeza deixou muita gente surpresa pela tecnologia que eles tiveram na época. Portanto, sem enrolação, Fallout se passa em um cenário seguido entre a Grande Guerra em 23 de outubro de 2077. Você pensou que Cyberpunk já era mais futurista, você tinha que ver Fallout, né, mano?
onde vários danos foram causados em diversos países durante essa guerra. E com o passar dos anos, toda essa massa de destruição que aconteceu, todos os habitantes no sul da Califórnia passaram a morar em refúgios, que são mais conhecidos como vaults, e que as vaults continuam ainda na série Fallout porque é uma coisa padrão desse jogo. E essas pessoas moravam em vaults, tinham essas roupas próprias que é como se fosse uma espécie de macacão, não sei. Eu não sei definir essas roupas, me desculpa. O jogo se passa depois de 84 anos desses eventos da guerra, onde o nosso protagonista, que pra falar a real ele não tem um nome, é a gente mesmo, tá? É mandado uma missão, que é achar um chip de água que vai ser responsável para dar todo o abastecimento de água da Vault. Porque depois de tantos anos que passaram, a Vault ficou sem água. E se eles não têm água, não vai ter vida. Isso fala no próprio diálogo do jogo, vou ser honesto. Onde no Fallout 1 se passava na Vault 13, e também somos recebidos com alguns acessórios, como o nosso famoso Pip-Boy, onde nele mostrava todos os nossos dados da gameplay, os mapas, nossos status e nossos objetivos. E falando de gameplay, vou ser honesto, não é tão ruim como eu pensava. Sei que muita gente está acostumado com os outros Fallouts, como no caso do 3 e o 4, que é uma jogabilidade bem FPS mesmo, que você vai sair atirando, faz suas próprias ações, e tem também o famoso VATS, que você seleciona uma parte da cabeça, dos corpos, etc, para você matar seus inimigos, e que nele tem uma porcentagem de chance. Entretanto, Fallout 1 tinha o seu diferencial na época, para falar a real. O gênero em si do Fallout 1 não era totalmente um RPG, ele era conhecido como CRPG. Mas o que seria isso? CRPG é os jogos que conhecemos hoje em dia, vamos falar a real. Que, resumidamente, é um subgênero de RPG, que são jogos de RPG para computadores, tanto que a própria sigla diz CRPG, Computer Role Playing Game. Diablo, por exemplo, fazia parte dessa categoria, e também outros jogos conhecidos como Skyrim, The Witcher e outros jogos, onde o foco total é você explorar cenários, falar com NPCs, pegar quests pra você realizar, e nisso você vai ter uma recompensa. E vamos ser honestos que isso é bem foda. Mas para começo de conversa, Fallout no seu começo não era tão livre em sua exploração, porque vamos voltar na história do jogo, que eu havia dito. Você terá que encontrar uma espécie de chip para voltar todo o armazenamento de água na Vault. Porém, você tem uma certa quantidade de dias, que no caso da própria cutscene fala que são aproximadamente 150 dias pro jogador pegar esse chip. Porque se ele passa desse prazo, todas as pessoas vão morrer. E conforme você vai explorando, indo para novas cidades, que você tem meio que uma viagem rápida por conta do mapa, mas que essa viagem rápida vai passando dias e você vai sendo interrompido durante a viagem com alguns eventos também, onde pode vir inimigos, pode acontecer algum desastre natural, etc. Mas isso não é um ponto negativo no jogo, isso até que é razoável, porque eu percebo que na época já tinha um realismo que você não poderia se sentir livre, você teria que fazer a sua quest, senão você pode se ferrar, pode impactar bastante nessa gameplay. Mas vendo os dias avançando cada passo que você dá durante o mapa, é bem agoniante, vamos ser sinceros. Porque às vezes você não sabe se está perto do seu objetivo, então você fica enrolando na sua gameplay. Então é sempre bom salvar em cada alteração que você fazia, porque isso pode deixar a pessoa muito ansiosa. Portanto, a gameplay do Fallout 1 não era tão ruim assim. Ele era baseado em RPG de turno, tipo um Final Fantasy 1, Final Fantasy 7, que pra ser honesto, Final Fantasy 7 é um jogo incrível. Que você fazia seu turno e depois tinha o turno do oponente. No caso do Fallout, o seu turno era feito em Action Points, que seriam os pontos de ação, onde cada ação que você fazia, você gastava os seus pontos. Por exemplo, você tem sua arma e a arma gastava uma certa quantidade de pontos de ação. Você dá um tiro, vai gastar uma certa quantidade. Usar uma cura, por exemplo, vai gastar uma quantidade de pontos de ação. E até mesmo andar durante o combate vai gastar seus pontos de ação. Que isso vai favorecer para você fugir durante o combate, se você estiver em desvantagem, vai. Portanto, vai gastar seus pontos de ação. Então, estratégia era bem importante em Fallout 1. Porque no Fallout 3, Fallout 4, você poderia atirar, só dar um tiro na cabeça com o VATS e você estourava a cabeça do inimigo. E antes que eu esqueça de falar também, no New Game do jogo você tem a opção de fazer seu personagem e também você pode escolher o personagem já pronto, que é um homem ou uma mulher. Mas que você pode criar seu próprio personagem com os atributos do Special, que o Special é bem famoso no Fallout, em todos, pra falar a real.
onde ele separa os pontos em categoria de força, percepção, sorte, agilidade e entre outros. Eu não vou ficar traduzindo tudo, é claro. E no Fallout 1 era bem importante esses pontos, porque a cada ponto que você dá, isso pode impactar bastante na sua gameplay. Ou até mesmo pode até facilitar em alguns casos. Só que eu não vou entrar em muitos detalhes porque isso pode demorar bastante. Além dos pontos de special, temos também os threats, eu acho que é assim que se fala, que também impactam na sua gameplay e que seriam habilidades extras que vai afetar no seu personagem, onde ele pode propor desvantagens ou até mesmo vantagens. E também suas próprias skills, que pra ser honesto eu achei excelente variar várias skills, como por exemplo armas pequenas, armas grandes, até mesmo sua chance de roubar algum item, e também First Aid, que é pra você se curar. Pra ser honesto, é uma coisa muito interessante, porque quando você vai aumentando, você vai melhorando o seu personagem e também as chances de você fazer uma ação podem aumentar cada vez mais. E isso é uma vantagem que dá durante o jogo, porque você não vai ser um personagem perfeito em si, você vai evoluindo e que você vai ganhando mais porcentagem conforme as suas ações. Que pra falar a real é uma coisa bem interessante. Então, você fazendo suas próprias ações, você meio que é livre, vamos assim dizer, e suas ações vão impactar na sua gameplay, dando vantagens ou não. E esses pequenos detalhes eu acho bem incrível. Por exemplo, você tá entrando numa cidade, você viaja, e o NPC fala pra você largar sua arma, porque senão vai acontecer alguma coisa ruim. Então, quando você desrespeita, ou até diálogos que podem impactar na sua escolha, na sua gameplay, é como se fosse uma punição, de certa forma. Então, tome cuidado pra não morrer também no jogo, porque se você morre, você volta pro menu. É que nem no Resident Evil 1, quando você morre, você volta pro menu e perde todo o progresso. Ai, ai, jogos antigos é sempre difíceis. Ainda bem que o botão de save é o que mais ajuda nesses casos. Eu vou ser honesto com uma coisa, que pra uma primeira vez jogando um jogo de turnos, não foi uma experiência tão ruim assim. Ainda mais que eu tenho uma paixão pelo universo Fallout e é uma coisa que eu realmente me atraí. Porque eu não tenho costume pra jogar algum jogo de turno, por exemplo, um Final Fantasy VII, que é um jogo incrível, tem gráficos 3D excelentes, só que quando se trata de jogo de turno, eu não consigo ter paciência. Então, eu gosto de jogos mais dinâmicos, frenéticos, ou até mesmo que tenham uma boa história, ou uma trilha sonora, por exemplo. Doom, por exemplo, tem uma trilha sonora incrível com esse rock bem pesado. Então, é uma coisa que me atrai bastante. Então, passar de um jogo de RPG como Fallout 3, que a propósito eu comecei pelo Fallout 4, porque eu não tinha muito conhecimento sobre o universo desse jogo, mas que eu tive a curiosidade de conhecer e que eu posso falar por mim mesmo que é um jogo incrível e que eu recomendo fortemente para os jogadores que gostem bastante de estilo RPG ou até mesmo armas e um estilo bem D&D, que seria Dungeons and Dragons, é uma coisa bem incrível para a época e que tem um certo realismo. Mas Fallout 1 foi uma experiência bem agradável e incrível. A sensação de cenário e evolução desse jogo foi uma coisa bem emocionante. E também, esse padrão de se sentir livre para explorar não é uma coisa que se aplica a esse jogo. A não ser que você conclua a quest principal, que aí sim você tem a possibilidade de explorar o mapa. A jogabilidade desse jogo não é uma coisa ruim. Mesmo que se trata de passos hexagonais, pontos de ação, demora um pouco para se acostumar para quem veio de um Fallout mais adiante. Então você vai ter um pouquinho de dificuldade igual eu tive, mas você vai se acostumando conforme o tempo. Também conforme você vai jogando, você vai encontrando muitas pérolas e coisas criativas. E é incrível ver esses modelos 3D durante a fala do jogo, porque pra época era uma novidade. É porque é difícil achar um jogo nos anos 90 que tenha esse estilo de diálogo que não era padrão para a época e que Fallout conseguiu fazer isso muito bem. E a proposta, os modelos 3D do Fallout 1 era uma coisa incrível. E que às vezes não tem aqueles diálogos muito sérios, então você pode dar meio que uma zoada, uma desviada, até mesmo achar umas pérolas durante o jogo. Então isso eu acho bem maneiro e intuitivo, e que dá meio que aquele diferencial nos jogos, porque convenhamos, às vezes a pessoa não joga um jogo a sério, e sim pelo que estamos vendo e que estamos nos divertindo. Pra mim é pelo menos isso, não sei pra vocês, mas que foi uma experiência muito boa e que eu recomendo esse jogo para todos e que com certeza vocês não vão se arrepender. E não se esqueça, guerra nunca muda. Ok, Doc, é muito estranho depois de um ano
sem postar algum vídeo ou voltar assim com outro conteúdo, mas que eu realmente estou empolgado a voltar a gravar algum vídeo que realmente fazia muita falta pra mim. Então, o seu apoio vai ser muito importante pra mim e que vocês gostem dessa nova fase do canal. E me desculpem se eu me desapareci por muito tempo, eu estava bem confuso e não sabia o que trazer. Portanto, eu estou de volta para trazer esse conteúdo novo para vocês. Então espero que vocês gostem e é isso. Eu sou Saturne e nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem e até mais.